Este exemplo 4 é um exemplo bem interessante, vai formar mais um íon complexo. Geralmente, a gente vê por aí, dá um exemplo de ácido e base de Lewis e acha que já entendeu. Nós já vamos para o quarto exemplo e estamos vendo exemplos complexos, ok? Então, nós temos aqui o ferro 2+, reagindo com 6 ânions cianeto, produzindo aquele complexo lá, o FeCN6, 4-. Então, veja bem, o que é que nós temos aí? Ó? Nós temos o ferro 2+, e nós temos 6 cianetos, né? CN-, CN-. Vou colocar aqui 6 CN-. Então, o ferro 2+, ele vai funcionar como ácido de Lewis. Por quê? Porque ele pode receber pares de elétrons. Ele é um cátion, é um metal de transição. Já os cianetos, eles podem funcionar como uma base de Lewis. Por quê? Porque eles têm um par de elétrons. Lembra do HCN? Né? O HCN, se você tirar o H+, fica o cianeto. Então, o cianeto ele tem um par de elétrons aqui no carbono, por exemplo. Esse par de elétrons do carbono, ele pode ser doado para o ferro 2+. Então, está bem claro aqui, ó, quem tem um par de elétrons pode funcionar como uma base de Lewis. E quem tem orbitais vazios, para receber esse par de elétrons, pode funcionar como ácido de Lewis. Então, vamos fazer aqui como é a estrutura do ferro 2+, ó, com 6 cargas negativas. Quanto é a carga total dos reagentes? 2 positivas com 6 negativas dá 4 negativas. Por isso que a carga dos produtos também vai ser 4 negativas. Então, você vai desenhar assim, o ferro, e eu vou procurar colocar 6 moléculas, né, 6 ânions cianetos ao redor dele. Então, eu vou colocar assim, CN, é o carbono que está se ligando no ferro, né? Nesse meu exemplo, CN e CN. E a carga total, ó, o ferro é 2+, os cianetos 1-, 6 negativas com 2 positivas, sobram 4 negativas. Veja bem, isso aqui tem uma estrutura tetraédrica, não sei se dá para você visualizar, mas veja bem, para procurar visualizar, a gente pode usar uma cunha cheia, que significa ligação para frente, cunha cheia, ligação para frente, para fora do plano da lousa. E aqui eu posso colocar uma cunha tracejada, que é para trás do plano, outra cunha tracejada, que é para trás do plano. A gente vê muito isso na química orgânica. Aí, se você olhar, ó, isso aqui é uma base quadrada. Imagino que essa base está aqui nesse plano, né? E em cima dessa folha de papel, dessa base quadrada, você tem aqui o cianeto para cima e para baixo. Então, essa geometria aqui, ó, é um octaedro, ou uma bipirâmide tetragonal. Porque você tem uma base quadrada, e aí tem 4 lados para cima e 4 lados para baixo. Ok? Beleza? Então, isso é para tentar ter uma visão espacial da coisa, né? Como se fosse uma folha de papel, ou então aqui a minha mão. E aí, para cima da minha mão tem um cianeto, e para baixo da minha mão tem outro cianeto. E no plano da minha mão tem 4 cianetos, que eu procurei aqui colocar no plano. Esses 2 cianetos estão bem aqui, para fora da lousa. E esses 2 cianetos estão lá atrás, para trás da lousa. Então, quem é capaz de receber pares de elétrons? Esses pares de elétrons foram doados pelos cianetos. É um ácido de Lewis. Quem é capaz de doar um par de elétrons é uma base de Lewis. Então, está aqui o conceito ácido-base de Lewis com 4 exemplos. Para fechar o conceito de Lewis, ainda tenho mais alguns detalhes para lhe dizer. Eu vou apresentar aqui mais 2 exemplos do conceito ácido-base de Lewis, e agora confrontando primeiramente com o de Arrhenius, no exemplo 5, e depois com o de Bronsted, lhe mostrando que todo ácido e base de Arrhenius é também ácido e base de Lewis. E todo ácido e base de Bronsted é também ácido e base de Lewis. O inverso não é verdadeiro. Então vamos lá. O HCl, sem dúvida,
é um ácido de arrênios. Por que que é um ácido de arrênios? Porque dentro da água ele doa H+. Só que, na verdade, nessa reação de neutralização, é o H+ do ácido clorídrico que reage com o OH- da base para produzir água, né? É uma reação de neutralização. O H+ do ácido reage com o OH- da base para produzir água. Do mesmo jeito, o NaOH é uma base de arrênios, né? Por que que é uma base de arrênios? Porque é uma substância que dentro d'água libera OH-. Agora, o HCl tanto é um ácido de arrênios, como também eu posso dizer que é um ácido de Lewis. Por que, pessoal, que o H+ é um ácido de Lewis? Porque ele é capaz de receber um par de elétrons. Tá vendo? Então o HCl é um ácido de arrênios, porque dentro da água libera H+. E o HCl é um ácido de Lewis, porque na verdade quem interessa do HCl é o H+. E esse H+ é um ácido de Lewis. Me responda, por que ele é um ácido de Lewis? Porque ele é uma substância capaz de receber um par de elétrons. E ele vai receber, ó. Ele vai receber um par de elétrons da hidroxila para formar a água. E agora me ajude, por que que a água é uma base de arrênios? Porque a água não, desculpa, o NaOH é uma base de arrênios porque dentro da água ela libera íons hidróxido. Agora me diga, por que é que a hidroxila é uma base de Lewis? Porque ela é capaz de doar um par de elétrons. E realmente esse par de elétrons vai ser doado para o H+, para produzir o que lá no produto dessa reação? Para produzir água, ok? Então não há nenhuma contradição entre o conceito de arrênios e o de Lewis. Por isso que eu estou dizendo, todo ácido de arrênios é também de Lewis, porque todo ácido de arrênios tem H+. E o H+ é um ácido de Lewis, ele pode receber um par de elétrons para produzir água. Muita gente não explica isso e o aluno apenas decora, se for ácido de arrênios é de Lewis, mas ele não consegue entender. E aqui eu estou te mostrando claramente, ó, o HCl é um ácido de arrênios, você sabe por quê, mas é um ácido de Lewis, porque todo ácido de arrênios tem H+. E o H+, ele pode receber um par de elétrons para produzir água. Então, se ele pode receber um par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. Pois agora me mostra a mesma coisa, que toda base de arrênios é uma base de Lewis, para você mostrar que você está num nível espetacular. Ora, o NaOH é uma base de arrênios, porque dentro da água libera hidroxila. Mas, na verdade, o que nos interessa dessa base é a hidroxila. Por que é que toda base de arrênios é uma base de Lewis? Porque toda base de arrênios tem hidroxila, né? Como regra. E aí essa hidroxila pode doar um par de elétrons, porque ela tem um par de elétrons livres, né? Na verdade, eu estou destacando aí um par, mas o oxigênio tem 3 pares de elétrons livres, né? Para completar o octeto, o OH, você sabe como é a ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Então ele tanto é uma base de arrênios como é uma base de Lewis. Ela doa esse parzinho de elétrons para o hidrogênio para produzir água. Então não há nenhuma contradição entre o conceito de arrênios e o de Lewis. Só confirmando, todo ácido de arrênios tem H+. O H+ pode receber um par de elétrons, então é também de Lewis. As bases de arrênios têm hidroxila, produzem hidroxila dentro da água. Essa hidroxila, ela pode doar um par de elétrons, por isso que é uma base de Lewis. Então, os ácidos de arrênios são também de Lewis, as bases de arrênios são também de Lewis. Agora, vamos dar um passo maior ainda, né? Vamos mostrar que também não tem contradição entre os conceitos ácido-base de Bronsted e o de Lewis agora, ok? Então, vamos lá. O HCl, ele está doando H+ para amônia, né? Quem doa H+ é um ácido de Bronsted. A amônia, como ela recebe H+, ela é uma base de Bronsted. Ok. Ácido de Bronsted porque doa H+, base de Bronsted porque recebe H+. Agora eu quero ver você me ajudar. Por que é que o HCl, além de ser um ácido de Bronsted, é também um ácido de Lewis? Porque todo ácido de Bronsted tem que ter H+ para doar.
como ele tem que ter H+, o H+ é um ácido de Lewis, porque o H+ é capaz de receber um par de elétrons. Então, todo ácido de bronze tem que doar H+. Se ele tem H+ para doar, esse H+ é um ácido de Lewis, porque ele recebe um par de elétrons. Então, todo ácido de bronze é também de Lewis. E agora me prove que a amônia, além de ser uma base de bronze, é uma base de Lewis. Alexandre, ela é uma base de bronze porque ela pode receber H+. Agora, ela é também uma base de Lewis. Por quê? Porque ela tem um par de elétrons, ó, e ela pode doar esse par de elétrons para o H+. Lembra? O H+, que vem do ácido, vai ser recebido pela amônia. Eu já fiz isso antes. A amônia tem um par de elétrons para doar para o H+. Isso aqui é um ácido de Lewis, é de Bronsted, mas também é de Lewis. Isso aqui é uma base de Lewis. É de Bronsted, porque recebe H+, mas é também de Lewis, porque para ela receber H+, ela tem que doar um par de elétrons para formar uma ligação coordenada e formar o cátion amônio. Como é o cátion amônio? É assim agora. O nitrogênio ligado com seus 3 hidrogênios e esse parzinho de elétrons, ó, foi doado para esse hidrogênio para formar o cátion amônio. Então, Alexandre, realmente eu consegui entender que não há nenhuma contradição entre os conceitos de Arrhenius e de Lewis e entre os conceitos de Bronsted e de Lewis. Todo ácido de Bronsted tem H+ para doar, só que o H+ é também um ácido de Lewis. Toda base de Bronsted pode receber um H+, mas para ela receber um H+, ela tem que ter um par de elétrons livres para formar uma ligação coordenada com esse H+. Por isso que a amônia, além de ser uma base de Bronsted, é também uma base de Lewis. Esses exemplos 5 e 6 são aprofundamentos maravilhosos para você ficar num nível espetacular, compreendendo todos os detalhes dos conceitos ácido-base de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Já são 5 exemplos, 6 exemplos, né? E agora eu fecho com algo que eu quero mostrar para você.